Números capítulo 22, versículo do 1 ao 6. Aqui a palavra de Deus nos fala: E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, desde o lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque era muito. E Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciões de Midian: Agora este grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como um boi lambe a erva do campo. E naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-lo, feri-lo e expulsá-lo da terra. Porque sei que aquele a quem abençoa está abençoado, e aquele a quem amaldiçoas está amaldiçoado. Até aí, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, hoje em dia as pessoas, os crentes, se firmam em muitas coisas que são depositadas na igreja, diante das pessoas ali, elas se firmam nisso. Às vezes muitos irmãos esquecem que o Espírito Santo está dentro dele, mas se firma em uma água ungida, em um óleo ungido, em um lenço ungido, um lenço que foi passado no suor do pastor. Eles vendem aquilo e aquelas pessoas se firmam nisso. E eles não têm o conhecimento do que é ser um cristão, do que é estar em Cristo. E eles buscam mais coisas para se agarrarem, com medo do diabo, com medo das enfermidades, com medo das tribulações deste mundo, e esquecem que eles são templo do Espírito Santo. Aqui nessa passagem, o rei Balaque era rei dos Moabitas. E ali, o povo de Israel que tinha saído do Egito, chegava diante o reino dele. E ali ele vendo aquela multidão do povo de Deus, ele começou a temer. E ele também ouvia o que o povo de Israel já havia feito a outros reis, já havia feito no Egito. A fama do povo de Israel estava grande. E ele ali, quando vê aquele povo, disse: E agora vai acabar com o meu reino. Porque Balaque servia a Baal, outros deuses. E ali, ele com medo, ele chama outros reis e diz: Rapaz, temos que fazer algo. Esse povo está vindo contra a gente. E ali ele manda chamar Balaão. Balaão, alguns historiadores dizem que ele era um profeta. Outros dizem que ele era um encantador. Não temos uma certeza do que ele era. Mas eu creio que ele era um profeta. E ali Balaque manda chamar ele. Chama esse homem aí. E ali vai mensageiros até Balaão. E ali oferece ouro, prata, presentes, para que ele pudesse vir até o reino de Balaque. Rapaz, eu sei que a quem você amaldiçoa, está amaldiçoado. E a quem você abençoa, está abençoado. Eu sei que você tem poder. Eu preciso da sua ajuda. Vem aqui me ajudar. E ali ele vai, os mensageiros chega ali, ele espera aí. Eu tenho que consultar a Deus. E ele vai e consulta a Deus. E Deus ali diz a ele:
quem é esse povo que está com você aí? Quem é esse povo que está na sua casa? Ele, rapaz, Deus é o povo de Balaque. Não deixa esse povo para lá, não se misture com esse povo. E ali ele fala com os mensageiros, rapaz, não vou não, meu Deus disse para não ir não. E os mensageiros vão embora, fala a Balaque, o homem não vem não. E ali Balaque reúne mais homens, que tinha mais aquisição, tinha mais dinheiro, e manda ir lá de novo buscar ele. E aqueles homens vão com mais presente. E ali se apresenta diante de Balaão. Rapaz, o rei quer lhe ver, rapaz, olha o que trouxemos para você. E ali ele consulta a Deus novamente. Deus diz, rapaz, deixa esse povo, mas se eles vierem de novo, pela terceira vez, você vai com ele, mas agora não. E ali ele despede aquele povo, mas depois ele pensa, eu vou lá ver o que está acontecendo. E ele se arruma sua mula e vai por conta própria encontrar o rei Balaque. E a palavra diz que Deus se ira com a decisão de Balaão, de ele ir até o rei sem a permissão de Deus. E ali ele monta na sua mula e cavalga até Balaque. Mas a palavra nos diz que o anjo do Senhor vem diante a mula com a sua espada desembainhada na mão, e a mula contempla o anjo do Senhor. E naquele momento a mula se desvia do caminho. Mas Balaão, que estava com os olhos fechados, começa a espancar a mula. E a mula volta para o caminho. A palavra diz que uma certa trajetória, o anjo desce de novo. E ali a mula vê o anjo, se desvia do caminho, encosta em uma parede e esmaga o pé de Balaão. E Balaão ali, porrada na mula. E aí traz a mula de volta para o caminho. Mas a palavra diz que o anjo desce de novo. E nesse momento que o anjo desce, a mula se joga no chão. E ali não tem mais como sair. E ali ele começa a bater. E a palavra diz que pelo poder de Deus, Deus dá o poder daquela mula falar. E a mula fala com Balaão, por que está me batendo? Desde quando eu estava em tuas mãos, eu te servi, por que está me batendo? E Balaão continuando batendo na mula. E ali a palavra diz que Deus abre os olhos de Balaão. E Balaão vê o anjo, contempla o anjo com sua espada desembainhada. E o anjo fala com ele, eu vim contra você. Se a mula viesse ao caminho, eu iria lhe matar. Ia poupar a mula. Você vê, o animal se preocupou com o seu dono. Desistiu de ir no caminho para que a vida do dono fosse poupada. Mas o dono não queria poupar a vida do animal. E o anjo disse, se ela viesse, você estava morto. E eu iria poupar a mula. E ali, Balaão, a palavra fala que a face de Balaão cai. E fala, eu pequei contra o Senhor. Eu voltarei de novo para casa. Mas o anjo disse, não, vá lá ver Balaque. E ao chegar lá no reino de Balaque, Balaque começa a entregar ofertas a Balaão. E ali Balaão, mesmo ele sabendo que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, Balaão diz, faz 7 altares. E vamos oferecer ofertas queimadas a Deus, para ver se Deus vai amaldiçoar esse povo. Mas ele sabia que Deus não ia amaldiçoar, porque quando Deus faz algo, ninguém pode desfazer. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E ali a palavra diz que Balaão sobe, oferece o cordeiro queimado a Deus, e Deus vem sobre Balaão e fala com ele, e diz a ele, o que está fazendo? O que você está fazendo? Este povo é bendito, como irá amaldiçoar este povo? E ali quando Balaão vai tentar amaldiçoar o povo, ele começa a abençoar. E ali Balaque olhando aquilo, rapaz, eu te chamei para tu amaldiçoar, tu está abençoando. E ali a palavra diz que eles vão para outro altar e oferece de novo. E ali quando Balaão tenta amaldiçoar, ele abençoa.
E aí Balaque já está ficando irritado com aquilo. Rapaz, eu vou te dar muita riqueza, rapaz. Trouxe você aqui para você amaldiçoar, você está abençoando. E ali se desvia para outro altar. E ali quando ele vai tentar amaldiçoar, ele começa a abençoar. E ali a palavra diz que Balaque se ira com aquilo, fica irado. Porque ele estava pagando aquele homem para amaldiçoar e só saía a bênção da boca do homem. E ali Deus vem sobre Balaão e diz: este povo é bendito, porque eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. E Balaão sabia disso. Ele sabia o que Deus fazia, ninguém podia desfazer. Mas mesmo assim, ele foi contra Deus. Foi tentar amaldiçoar. Por quê? Por causa do dinheiro. Porque Balaque ofereceu muitas riquezas a ele. Mas ele mesmo sabia que ele só Balaque: se você me der sua casa, o seu reino cheio de ouro e prata, eu não consigo desfazer o que Deus fez. Você pode me dar sua casa, pode me dar seu reino, eu não consigo desfazer o que Deus fez. Mas mesmo assim ele foi tentar, pela ganância, pela usura do dinheiro. E a palavra diz, muito tempo depois, esse homem perde a vida por causa de uma desobediência. Porque ele desobedeceu a Deus, ele perde a sua vida. E esse homem não consegue entrar no reino de Deus. Porque ele não cumpriu o que Deus tinha falado com ele. Ele não cumpriu o que Deus estabeleceu a ele. Ele quis passar pela vontade de Deus. E este homem perdeu a sua salvação. O homem que era para estar na vontade de Deus, mas por ganância, ele foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. A palavra de Deus nos diz que aquele que está abençoado em Deus, ninguém pode amaldiçoar. Não tem como. Se você está em Deus, você está em Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, ninguém pode amaldiçoar. Aflições vão vir, dores, tribulações, dificuldade no mundo vai vir, não tem como não vir, porque nós não somos um super-herói e fomos para Cristo e viramos super-herói. Não, nós vamos passar o que as pessoas do mundo estão passando, nós vamos passar, mas nós estaremos guardados por Deus. Deus está nos guardando através de Cristo, através de Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós estamos guardados. Nós fomos separados. Aquele que está em Cristo foi separado. Ele agora faz parte de um povo. Aquele que está em Jesus foi adotado por Cristo, através de Cristo, nós fomos adotados. E hoje fazemos parte do povo de Deus. E como você pode ter medo de maldição? Como você vai ter medo de um feitiço, de um encantamento? Como? Se Deus mora dentro de você, Deus está com você. Deus fala a Balaão ali, ó: eu não vejo iniquidade nesse povo, eu não vejo pecado nesse povo. Por que eu amaldiçoar esse povo? Eu não vejo. Tudo que nos distancia de Deus é o pecado. O pecado nos tira da presença de Deus. O Senhor não consegue trabalhar com a pessoa que está no pecado. O Espírito de Deus não vem sobre uma pessoa que está no pecado. O pecado, como a palavra nos diz, o pecado gera morte. Mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. Uma morte que nós não vamos ter o privilégio de Deus. Balaão aqui perdeu a sua salvação. Ele ali deixou de ser um homem usado por Deus, mas por causa da ganância, ele ali perdeu a sua salvação. Ele fez algo que não agradou a Deus. Nós vemos hoje muitos pastores que estão ali na frente, mas faz coisas que não agradam a Deus. E por causa disso, muitas pessoas estão se perdendo.
Muitos irmãos estão se perdendo. Muitos que querem se chegar a Jesus não estão querendo ir por causa desses exemplos. Eu vou para lá, eu estou aqui no mundo, é melhor do que ir para lá. Dentro da igreja está pior do que o mundo. E ali almas são tiradas da presença do Senhor. Almas que já foi até tocada por Cristo, tem um certo querer de conhecer a Jesus, mas devido a esses exemplos, elas se desfazem, elas deixam de querer. Nossa vida, a vida do cristão, tem que ter um exemplo, tem que ter uma base. Nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Antes estávamos perdidos, fazia a vontade do mundo, tudo estava beleza, tudo tranquilo, mas agora o Senhor nos tirou disso. A palavra nos diz que Ele nos tirou de um charco de lama. Estávamos com lama até o pescoço, e Ele nos tirou de lá. Ele nos lavou com seu sangue, e hoje nós estamos diante de Deus. Por que estamos diante de Deus? Porque o sangue de Cristo está sobre nós. Estamos lavados pelo seu sangue. Amém. Ele nos deu vestes brancas. E hoje nós temos que honrar isso. Temos que guardar isso. Hoje nós somos servos do Senhor. A nossa vida deve estar depositada completamente em Deus. Vivendo a palavra. Muitos aí não querem mais viver a palavra. Acham aí que não precisa viver a palavra para estar com Deus. Mas Jesus nos diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Como é que eu vou amar a Deus se eu não guardo a sua palavra? Se eu não cumpro a sua palavra? Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou abrir a boca e dizer: eu amo Deus? Eu amo Deus. Como? Se eu não faço a vontade do Senhor. Quando você guarda a palavra, você vive a palavra e aí você faz a vontade de Deus. As coisas não são como nós pensamos. Antes nós vivíamos como nós pensávamos. Éramos cegos, achando que fazendo isso, se ajoelhando diante de uma imagem, agradava a Deus. Porque nós fomos ensinados nisso aí. Desde criança aprendemos isso. Era Caruru de Sete Meninos, era outras religiões que nós frequentávamos e achávamos tudo certo. Tudo estava bem. Estamos fazendo a vontade de Deus, estamos agradando a Deus. Eu vou ali, eu dobro o meu joelho diante de imagem, eu acendo uma vela. Mas a palavra nos tira disso. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, Ele nos liberta, Ele nos tira do cativeiro. Antes estávamos no cativeiro, presos, acorrentados. Mas quando olhamos para Cristo, Ele quebra as correntes. E hoje vivemos para o Senhor. Glorificamos o seu santo nome. A palavra nos diz em Lucas 6. Lucas 6, 28. Aqui a palavra de Deus nos diz, Lucas 6, 28. Abençoe os que vos amaldiçoam e orem pelos que vos maltratam. Amém. Lucas nos diz, nós temos que abençoar aquele que nos amaldiçoa e orar pelos que nos maltratam. E como nós vamos ter uma percepção dessa, de fazer algo como isso? Porque quem está aí no mundo, se tomar um murro, vai dar dois. Não tem conversa, não tem diálogo. E como Lucas nos diz, abençoe a quem te amaldiçoa, ore pelo aquele que lhe aflige, aquele que lhe maltrata. Se nós não tivermos um novo nascimento, se o Espírito Santo não habitar dentro de nós nunca vamos chegar a um pensamento desse. Não tem como. Porque
quando uma pessoa lhe amaldiçoa, você vai amaldiçoar mais e mais, porque você vai falar com a carne, sua carne vai falar. Como você vai orar para uma pessoa que lhe maltrata, se você não tiver Cristo? É Jesus que nos conduz a uma mente sã, uma mente transformada. Hoje eu oro pelo aquele que me amaldiçoa. Hoje eu abençoo aquele que me maltrata, porque Jesus mora em mim. Amém, Jesus. Jesus está em mim. Glória a Deus. E hoje eu sou escravo de Cristo. E onde é que você já viu um escravo fazer a sua própria vontade? Como é que você é um escravo, você faz a sua própria vontade? Você tem que fazer a vontade do seu Senhor. Então hoje eu faço a vontade do Senhor. Amém. Nós temos que ter um pensamento desse. Jesus falou que reduzia os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando nós chegarmos nesses 2 mandamentos, nós estamos perto de Deus. Nós vamos estar sentindo Deus conosco. A chegar ao ponto de amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode ficar diante de Deus e você. Vamos chegar ao ponto de amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu não quero sentir dor, meu próximo também não quero que meu próximo sinta. Nós temos que ter esse pensamento. Pedir isso a Deus. Amém. Tiago 3,10. Não precisa abrir não, aqui eu leio. Tiago 3,10. Tiago 3,10 nos diz aqui, ó: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma forma, de um mesmo local jorrará água doce e água amarga? Quando Jesus vem sobre nós, nossa boca só procede bênçãos. Amém. Só procede coisas boas. Nós não temos mais a capacidade de amaldiçoar, de falar coisas ruins. Não tem mais como. Porque o Senhor está conosco. O Espírito Santo está nos conduzindo. E Tiago aqui nos fala: pode jorrar água doce e água amarga de um mesmo poço? Não tem como. Não tem como. Ou é doce ou é amarga. Se aquele que abençoa, você tem a percepção que a pessoa mudou, que aquela pessoa se transformou. Mas aquele que amaldiçoa, você tem como ter a percepção: rapaz, esse irmão está faltando algo. Que a palavra nos diz que da mesma boca não pode proceder as duas coisas, bênção e maldição. Ou é uma ou é outra. É aí que você começa a ter a percepção das pessoas que se transformaram e que aquelas que não tiveram uma transformação plena em Cristo. Porque aquele que tem a transformação em Cristo só vai emanar coisas boas, coisas que lhe agrada, coisas que vai lhe levar para o certo, vai levar o seu melhor amigo é aquele que lhe leva para Deus. Aquele que te leva para conhecer Jesus. Esse é seu melhor amigo. Esse você vê, não, essa pessoa se transformou. Na boca dele procede coisas boas, procede bênçãos. Balaão estava ali, é um profeta, mas da boca dele procedeu o quê? Ele foi a intenção de amaldiçoar, mas Deus transformou, e quando ele amaldiçoava, saía a bênção. Mas dentro do coração dele, saía a maldição. Mas Deus ali, no poder de Deus, Deus transformava naquilo em bênção. Por isso que ele pegou contra Deus, porque o coração dele estava para sair maldição, sair coisa ruim, por causa de quê? Do dinheiro. É isso que nós temos que ver. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus aqui nos diz, em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, Jesus dá descanso, Jesus dá alívio, Jesus traz coisas boas. Aquele povo de Israel tinha saído de um momento muito difícil. O povo estava murmurando, estava blasfemando contra Deus, e Deus ali bota uma praga no meio do povo. Deus manda serpente no meio daquele povo, e muitas pessoas ali foram picadas por serpentes, estavam morrendo. Mas Deus é um Deus misericordioso. Deus falou com Moisés: faz uma serpente de bronze e suspende aí no meio do povo, e todos que olhar para a serpente será curado. Aquele povo tinha vindo disso aí, porque o povo estava murmurando, o povo estava falando: rapaz, melhor estava lá no Egito, rapaz, lá tinha cebola, tinha pepino, tinha carne, aqui Deus nos trouxe para o deserto para morrer. O povo via a maravilha de Deus. A palavra fala que de noite uma coluna de fogo estava na frente do povo. De dia tinha uma nuvem que guardava o povo do sol. De manhã o povo acordava, achava comida no chão. Mas o povo murmurava, dizendo: eu quero carne. E Deus manda codorna para aquele povo. Mas o povo falava, murmurava. E aquele povo tinha vindo de uma aflição, porque pela murmuração do povo. E ali passava por Moabe ali, pelo reino dos Moabitas ali. E Deus olhou para aquele povo com misericórdia. Quando Balaão quis amaldiçoar, Deus: não amaldiçoar não, meu povo é bendito. Amém. Meu povo é bendito, ninguém amaldiçoa. Ninguém pode amaldiçoar meu povo. E quando ele tentava amaldiçoar, saía a bênção. Só teremos isso quando olharmos para Jesus. É Jesus que nos garante isso, de estarmos guardados em Deus. A aflição vai vir, a dor vai vir, mas se estivermos em Cristo, nós estaremos guardados. Por isso que a palavra nos diz, a palavra em Mateus que eu li na estante: vinde a mim todos que estão cansados, fadigados, que eu vos aliviarei. Não é eu que vou aliviar não, é Jesus. Amém. Ele nos promete que alivia o seu cansaço. Às vezes você está procurando um alívio em um remédio, em um psicólogo, mas Jesus está dizendo: eu aliviarei você, eu lhe darei descanso, meu fardo é leve, é suave. Eu vou tirar esse fardo pesado que você está carregando e vou te dar um fardo leve, suave, que você possa carregar. É Jesus que faz isso em nossas vidas. Devemos guardar nossa vida no Senhor, esperar por Ele. Nós vemos hoje muitos irmãos com medo de maldição, com medo de enfermidade, com medo do que vem pela frente. Mas o povo de Deus é abençoado. Essas pessoas não sabem o que ela tem dentro delas. Elas não sabem o poder que tem dentro delas. O Espírito de Deus está sobre elas. E muitos perecem por não saber. A palavra está na mão, mas eles não querem ler a palavra. Eles querem colocar sua confiança no que o pastor fala, no que uma pessoa fala. Mas a palavra está na mão, a palavra que conduz à verdade, mas eles não querem. E ali fica na mão de um, na mão de outro. Vamos fazer a campanha tal. Vamos trazer a água ungida aqui para você. Vamos lhe dar uma vassoura ungida, você varrer sua casa, tirar a maldição. E ali fica atrás de fábulas. Paulo já falava que chegaria o tempo que as pessoas iam ter comichão no ouvido, coceira no ouvido. Quando fosse ouvir a palavra verdadeira, elas iam ter coceira no ouvido e não ia querer ouvir a palavra. E esse tempo está se cumprindo. O homem chega ali, diz que unge a água, vende a você por R$100 uma garrafinha. E você vai ali e coloca a sua confiança naquilo. Não, pega aqui, bote duas, sai pingando, um pingo dentro da tua casa aí. Aqui. Tudo que tiver vai sair. Todo demônio vai sair. Um pinguinho que você botar na sua casa. E Jesus está ali, esperando você olhar para Ele. Mas você está colocando a confiança na água. Você está botando a confiança no óleo.
E Jesus está ali lá de fora da sua casa, ali, batendo na porta para querer entrar, e você está cego, está surdo, devido a ensinamentos errados, ensinamentos de demônios, doutrina de demônios, que afasta o homem cada vez mais de Deus. Se nós estivermos debaixo da mão do Senhor, nós estaremos abençoados e nada pode contra nós. Satanás e seus demônios não podem contra nós. O diabo é mais forte do que Deus. Se foi Deus que criou ele vai ser mais forte do que Deus? Você está guardado. Jó estava ali, afligido, doente, enfermo. A mulher dele olha, rapaz, tu ainda adora teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Mas Jó tinha confiança, a confiança dele estava guardada em Deus. O diabo fez de tudo, tirou tudo de Jó. Deus disse, só não tira a vida dele. Arrancou tudo que Jó tinha, tirou. Mas Jó estava confiante. Jó não perdeu a sua confiança, porque Jó sabia que ele era abençoado. Jó sabia que a bênção de Deus estava sobre ele. E no momento certo, Deus dobrou a bênção de Jó. Dobrou as coisas de Jó. Os gados, as ovelhas, os filhos, foram tudo dobrado. Por quê? Porque Jó confiou. Em momento nenhum Jó duvidou. A mulher fala aquilo a ele, rapaz, amaldiçoa teu Deus e morre. Mulher, tu fala como uma louca. Tu falas como uma louca. Como eu vou amaldiçoar meu Deus? Como? Eu só vou querer o que é bom de Deus? E o mal eu não vou querer, não é? Porque Deus dá o bom e dá o ruim. Devemos aceitar o que Deus nos dá, devemos aceitar e agradecer a Ele. Porque tudo tem um propósito. A vida do crente não é à toa. A vida do cristão não é à toa. Aquele que está em Cristo, sua vida não é à toa. Tudo tem um propósito. Tudo que vem em sua vida tem um propósito de Deus. Lá na frente você está mais edificado. Lá na frente você tem mais sabedoria em Deus. Tudo tem um propósito. Basta nós confiarmos. Então, Balaão se vendeu por dinheiro, foi amaldiçoar o povo de Deus, e Deus ali lançou bênção sobre o seu povo. Então nós temos que estar guardados no Senhor. Amém. Porque o que Ele tem para nós é maravilhoso. E suas promessas não vão deixar de se cumprir. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo aí. Tudo está caminhando. As profecias estão se cumprindo. O Senhor voltará. Não deixe para na hora que o Senhor voltar, não deixe nessa hora que você vai aceitar. Que você vai entregar a sua vida. Porque a palavra diz que o dia e a hora nós não sabemos. Vai ser como um piscar de olhos. Então não espere para chegar na hora conversa com Deus. Isso não existe. A decisão é aqui e agora, é aqui na terra. Nós estamos passando por uma trajetória. E lá no fim vai ter algo. Vai ser bom ou vai ser ruim. Então, olha para Cristo, olha para Jesus. Este mundo não tem mais nada para nos dar. Nós vemos como é que estão as coisas aí. As pessoas quase andando nua pela rua, se dando às pessoas. A pessoa não tem mais vergonha. Você vai na rua, olha as coisas assim, meu Deus, o que é isso? Pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. E cada dia mais vai denegrir mais, vai denegrir mais. A palavra fala que quando Jesus voltar vai ser como o dia de Noé. O povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. E não estava nem aí para nada. Mas quando o dilúvio veio, levou a todos. Só Noé e sua família foi salva. Então devemos olhar para Cristo. Ele é a nossa salvação. Amém. E que essa palavra fique no coração de vocês. Glória.